Doenças malignas, o médico já fala, isso aqui é um câncer maligno. Maligno é porque é demônio que está causando. Maligno é porque é influência do reino das trevas. Tem problemas na tua saúde que tu toma remédio, tu faz exame, tu faz não sei o que, passa no raio-x, passa no ultrassom e não descobre a doença, mas está doente. Por quê? Tem um espírito de enfermidade. Tu toma todos os tipos de remédio, mas não resolve o teu problema porque tem um espírito de enfermidade. Mas eu estou indo para a igreja, aquela mulher estava na igreja, mas ela não conhecia o poder de Deus. A Bíblia fala que tem 18 anos que aquela mulher está encurvada com espírito de enfermidade. Então, se tem um espírito de enfermidade, tem o espírito da pobreza, o espírito da miséria, o espírito que tranca a tua vida, o espírito que tranca o teu ministério, tranca o teu espírito, tem espírito para tudo quanto é tipo de espírito. Só que Jesus, quando olhou para aquela mulher, a Bíblia vai dizer que Jesus deu uma ordem: sai dela agora. Quando Jesus expulsou o reino das trevas, quando Jesus expulsou Satanás, aquele espírito daquela mulher, a Bíblia fala que aquela mulher foi curada. 18 anos sofrendo. Quanto tempo você está sofrendo na sua vida financeira? Quanto tempo você está sofrendo na sua vida espiritual? Tu não consegue sentir Deus, não consegue ter intimidade, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de nada. Quanto tempo tu está sofrendo esse casamento, deita para um lado, tua esposa para o outro lado e não tem mais beijinho, não tem mais nada? Quanto tempo que tu está sofrendo com teu filho, que tu fala, teu filho só piora? Quanto tempo tu está sofrendo na tua saúde, tu procura um médico, troca de médico, troca de hospital, troca de remédio, troca de tudo e ainda está doente, irmão? Tem quanto tempo? 18 anos aquela mulher sofria. Tem quanto tempo tu está sofrendo? A vida daquela mulher só mudou quando o reino das trevas saiu. Porque quando o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que bater retirada. Então, se o reino de Deus chegar na tua vida aqui hoje, se o reino de Deus entrar na tua vida aqui hoje, o reino da treva vai ter que sair. E se o reino da treva vai sair, vai ter que levar doença, vai ter que levar fracasso, vai ter que levar derrota, vai ter que levar tristeza, vai ter que levar pobreza, vai ter que tirar tudo. Tem outra parte na Bíblia que a Bíblia vai dizer, Marcos capítulo 5, versículo 1, a gente entender. Jesus chega numa província chamada dos Gadarenos. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega naquela província, claramente Jesus foi ali com um propósito. E a Bíblia vai dizer que tinha um jovem naquela região, que aquele jovem, a Bíblia vai dizer que ele era completamente endemoniado. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, as pessoas tentavam ajudar ele, mas não conseguiam ajudar. Porque não adianta tratar de forma física aquilo que é espiritual. Todo mundo tentava ajudar aquele jovem. A Bíblia fala que colocava ele nas cadeias, ele quebrava as cadeias e saía. A Bíblia vai dizer, irmão, que colocava corrente, ele quebrava as correntes e saía. Nada segurava aquele jovem. Aquele demônio, o reino das trevas, estava fazendo arruaça naquele bairro. Você já conheceu alguém que dá trabalho no teu bairro? Já conheceu alguém que dá trabalho na tua rua? Já conheceu alguém que dá trabalho na tua casa? Alguém que fala que ele é perigoso? Não vai lá não porque ele é traficante perigoso. Não vai lá não porque ele é irmão. Eu já entrei em todo lugar que falava assim: epa, você não pode entrar aqui. Eu falo assim: eu não posso, mas o meu Jesus pode. Eu estou empregado. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho nada a reclamar, eu estou empregado. E eu entrar e não fazer nada, me ameaçar e não fazer nada. Por quê? Maior é o reino que está vivendo naquele lugar. E aquele homem botava terror, pastor. Aquele homem exterrorizava todo mundo. O cara dormia no cemitério. Imagina quando uma pessoa via aquele jovem vindo endemoniado. Corria, saía de pé. Alabaçou de cada graça. Um dia chegou o irmão na igreja e falou: pastor, toma cuidado. Eu falei: por quê, irmão? Aquele já matou tanta gente, é perigoso. E veio aqui para confrontar o senhor. Eu falei: é? Beleza, irmão. Vai na hora de receber a unção, o obreiro tremendo, ungindo a mão e tal, e eu só olhando. Eu falei: maior que está em mim do que o que está no mundo. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Aí eu comecei a orar para a libertação. Eu só falei assim: anjo, desce nesse lugar. O cara já caiu de joelho, endemoniado, gritando, dando grito de derrota, vomitando sangue. Deus já trabalha. Porque o diabo pode até querer confrontar lá fora, mas aonde tem o reino de Deus, ele nunca vai confrontar. Glória a Deus. Agora escute aqui. Aquele homem botava um terror naquele lugar por causa do reino das trevas, por causa da influência maligna. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vai lá naquela região, naquela província. E o interessante é que quando Jesus chega lá na província, quando Jesus pisa naquele lugar e sai do barco, a Bíblia vai dizer que aquele jovem saiu do sepulcro e ele veio correndo, prostou diante de Jesus, ajoelhou diante do Senhor e ele começou a adorar. Filho do Altíssimo, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Ele começou a adorar. Você vem já nos atormentar antes do tempo. Quer dizer, não me atormenta agora,
O que ele fez? Aquele demônio, aquela legião, aqueles reinos das trevas que dominava aquele lugar, que se dizia ser maior, quando o reino de Deus chega ali, quando Jesus chega ali, ele prostra diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que o nome de Jesus é sobre todos os nomes. O reino de Deus é maior do que qualquer reino. Por isso que a Bíblia vai dizer, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. O maior reino que eu conheço é o reino do Senhor, é o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. É lá no céu, aqui na terra e no inferno. Aquele demônio que vem, aquela legião, quando vê Jesus, ele se curva, ele se prostra, porque o maior estava chegando naquele lugar. Escute aqui, antes de Jesus chegar naquela região, aquele demônio botava terror. Antes de Jesus chegar naquela região, aquele demônio destruía, quebrava a cadeia, colocava medo, ninguém podia ajudar. Mas quando Jesus pisa naquele lugar, só de Jesus pisar, o reino das trevas tem que se prostrar. Sabe o que Deus está falando? Até onde Satanás governou a tua casa, até onde Satanás governou o teu casamento, até onde Satanás governou a tua igreja, mas hoje Jesus está pisando, onde Jesus aleluia! E o diabo vai ter que sair, o reino das trevas vai ter que sair. Glória a Deus! Ninguém entendia, irmão, o que aquele jovem passava. Muitos até acusavam aquele jovem. Já foi aquela pessoa que